Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de estreia dessa série de lives sobre o Upgrade Contador, um evento incrível que vai acontecer em Blumenau no dia 22 de setembro. Se você quer participar desse evento, a primeira dica que eu tenho para te dar é aqui no link que a gente vai colocar no nosso chat. Você já entra na comunidade de avisos. Nessa comunidade de avisos, você vai ter todas as informações com antecedência, inclusive para se inscrever com valores diferenciados. Então, se você quer participar, já clica nesse link, se cadastra na comunidade, depois entra no nosso grupo aí, que na verdade não é um grupo, é uma comunidade exclusiva de avisos sobre o upgrade contador. Então, nessa comunidade, você vai receber todas as informações, vai ser muito legal. Gente, a gente tem um convidado incrível aqui hoje, daqui a pouco eu vou apresentar para vocês, inclusive ele vai estar lá no nosso evento, no Upgrade Contador, mas antes eu quero dar as boas-vindas aqui para o meu mestre de cerimônias paralelo aqui, estamos eu e Ellington Marçal nos estúdios da SCI Sistemas. Tudo bem, Ellington? Boa tarde. Tudo bem, estamos aqui no Estúdio B, é um estúdio novo da SCI, né? Temos o Estúdio A e aqui o Estúdio B, também temos que comemorar isso, né, Magda? Porque realmente é um grande avanço, né, de tecnologia para os nossos clientes, para quem gosta de contabilidade. E estou muito empolgado, Magda. É a primeira vez nesses 35 anos a SCI vai fazer um evento, está organizando um evento com todo o apoio do Sescom Blumenau, que é uma marca, Sescom Blumenau Vale Europeu, né? Que é uma marca muito forte, trabalha aí também praticamente o mesmo período, praticamente 35 anos também, parece que eles fizeram, não lembro o tempo do Sescom, mas mais de 30 anos, com certeza, mais de 30, acho que estão também com 35 por aí, tá? E é uma marca muito forte, porque é a entidade aí que presta serviços para o mundo das empresas de contabilidade, e o presidente Ricardo está nos apoiando, deu essa ideia, a gente fazer esse evento. Esse evento já acontece todos os anos, mas sempre com uma palestra e uma atividade cultural. E esse ano, cara, eu e o Marcelo conversando, cara, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um negócio Qual maior. Marcelo? Desculpa, Marcelo não, Ricardo. Ah. Ricardo. É muito Marcelo, é muito Ricardo, é muita gente ao mesmo tempo, o cara se engana. Mas assim, ó, Magda, é um desafio, né, para a SCI, mas a gente está caprichando nos convidados, escolhendo a dedo, um a um. Vocês vão ver, hoje é a primeira live que nós estamos fazendo aqui para apresentar um dos nossos convidados, que vai vir aí do interior de São Paulo, que faz um trabalho maravilhoso nessa área de consultoria em empresas de contabilidade. Mas a gente vai chamar todo mundo aqui, né? O pessoal já pode ir conferindo, né? A maioria dos convidados já estão no nossa page, né? A landing page lá. É muito importante entrar na nossa comunidade, a comunidade é importante ressaltar qual é a diferença. Magda, muita gente não sabe a diferença, sabe, de comunidade para grupo. A comunidade de avisos, gente, você não se incomoda com mensagens, interações, e um monte de gente dando bom dia, boa tarde, boa noite, esse tipo de coisa. Feliz aniversário. Isso. Ou querendo vender alguma coisa para eles, né? Exatamente. Hackers. Então fica livre de tudo isso, né, Magda? Exatamente. Na comunidade de avisos, só os administradores da comunidade enviam mensagens e têm acesso também aos seus dados. Então, os dados não ficam disponíveis como ficam nos grupos que você entra lá e vê o nome de todo mundo, o celular de todo mundo. Então, fica bem restritivo, é só para você ser comunicado com antecedência e poder aproveitar as oportunidades que a gente vai apresentar, né? E é ali na comunidade que as pessoas vão saber primeiro, né, dos lotes, né, para comprar para as inscrições, né, clientes da SCI vai ter vantagens, associados ao Sescom também, os patrocinadores também vão ter vantagens. Eu não sei se tu vai falar disso, Magda, mas já estou antecipando aqui para o pessoal ficar ligado, né? Entra lá na comunidade, que ali é o caminho mais rápido. Muita gente entra depois e fica, mas eu queria aproveitar o lote 1, consegue fazer o mesmo valor? Não tem como, gente, virou lote, virou lote. Então, assim, entra já na comunidade e aproveita, tá bom? Ellington, esse evento já tem, inclusive, vários patrocinadores que vão ter estandes na feira de evento, né? A gente vai ter lá o Conferir, a OMIE, e Mendes, Controladoria Digital, lógico, a SCI Sistemas Contábeis, a Exact Cloud, Audito, LGPD 10 Softwares, Síndicos, Level Tecnologia, Inzap by Inapse e Tile Consultoria. Por enquanto são esses. Por enquanto são esses, mas
deve vir outros patrocinadores. Quero primeiro agradecer aqui, né, em uma semana essa turma já estava junto comigo, não tinha nem eu só disse que ia fazer um evento, liguei para os donos dessas empresas e eles estamos contigo, só disse quanto custava e depois quis saber todas as contrapartidas, né? Isso demonstra a confiança na SCI, né? E isso é uma coisa assim que para mim vale muito, Magda, porque mostra o nosso trabalho de 35 anos, a confiança, né? O investimento não é pequeno. Esses patrocinadores aqui até é uma coisa que eu sempre falo dos eventos, e uma coisa que nós vamos incentivar muito é a participação do nosso pessoal na feira de negócios, porque esses patrocinadores é que fazem o evento acontecer. Aqui em Blumenau faz muitos anos que a gente não tem um evento grande de contabilidade, por isso eu quis fazer aqui, porque aqui é a matriz da SCI, é uma cidade tecnológica, existe mais de 2.000 empresas de tecnologia aqui, Deixa né, eu Magda? ajeitar teu microfone aqui, que tá me dando agonia. O Vem que para tem? cá. Vem para cá, eu sou a pessoa mais... Isso é toque. Isso é... Deixa assim, mesmo que fique a camisa Pronto. enrugadinha, mas pelo menos não fica batendo. Tá. Então, assim, é uma cidade segura, uma cidade turística, uma cidade bonita, vale a pena o pessoal vir para cá no evento e aproveitar. O evento vai ser uma segunda-feira, o pessoal pode já vir na quinta, na sexta-feira, vir conhecer a SCI, conhecer a Blumenau cidade. é linda, né? Então só de vir para Blumenau aqui, você já vai curtir um monte. Quem está aqui com a gente vai curtir demais. Blumenau está entre as cidades mais seguras do Brasil, Magda. Né? Isso, né? Então, além da beleza da cidade, o turismo, esse evento que a gente está fazendo com o maior carinho, especialmente para você. A gente tem essa experiência aí de participar, a gente já chegou a participar de mais de 50 eventos por ano, Magda. Nossa, tá? eu lembro. Em 2019 foi o nosso recorde de eventos, e a gente sabe o que é bom para o evento e o que não é bom para um evento. A gente está trazendo toda essa nossa experiência para o Upgrade Contador. A gente espera que esse seja o primeiro de muitos. E é lógico, tudo vai depender muito da aceitação dos contadores, do mercado, para que a gente, né, venha fazer novos eventos da SCI, pelo menos um por ano. Eu vou chamar nosso convidado aqui, depois a gente fala um pouquinho mais do evento com ele, tá bem? Sim. Então, a primeira provocação que eu quero fazer aí para quem está nos assistindo é se você aí que está nos vendo, que é líder de uma empresa de contabilidade, sente que a sua contabilidade está crescendo com estratégia ou se você sente que ela está apenas sobrevivendo e indo conforme a maré. Qual que é a sua visão hoje da sua empresa de contabilidade? Para te ajudar com isso, a gente vai ter lá no evento e agora aqui com a gente um convidado muito legal. Ele é um cara muito bacana, mas muito além disso, ele é um empresário incrível. E ele já vem fazendo aí mentorias com outras empresas de contabilidade. E eu vou chamar ele aqui, dar boa tarde para o nosso querido Marcelo Bianchi. Tudo bem, Marcelo? Seja bem-vindo. Boa tarde, é um grande prazer estar aqui com vocês. Sou muito bem-vindo sempre, né? Vocês são ótimos anfitriões. Muito bom. Marcelo, a gente vai ter... O Marcelo é chairman da Atlas Contabilidade e não é só contabilidade, né, Marcelo? Conta um pouquinho da tua história aí pra gente. A Atlas começou como toda empresa de contabilidade, muito pequenininha, né? O meu pai iniciou a empresa em 1984 com o nome dele e depois de 3 anos ele percebeu que naquele momento a gente não tinha internet para crescer em escala, a gente não tinha toda essa oportunidade que nós temos de nos apresentarmos, né? Então você tinha o jornal local e a rádio, é o que a gente tinha naquela época. E os escritórios de contabilidade grande eram aqueles que tinham tradição. E ele precisava virar o jogo. Em 1986 ele importou um computador. O Brasil não tinha, o Wellington conhece muito bem isso, né? Existia reserva de mercado. Então, para você ter bons computadores, você tinha que importar. Na época, a gente pagou $10.000 no computador, para vocês terem uma ideia, um PCzinho. Foi aí que nós começamos a fazer contabilidade para a média empresa, que as médias empresas não tinham computadores também. Eles faziam a contabilidade manual, como todos faziam, né? Então, essa foi a primeira mudança, e nesse momento, eu conversando com meu pai, falei, pai, não pode levar o nome do seu escritório, nós temos que ter uma marca. E aí a gente fez todo um estudo de marca e vamos buscar a Atlas. Foi assim que a Atlas começou. Para sair do escritório, pode falar.
Marcelo, não, pode seguir, depois eu te pergunto. Eu ia falar um pouquinho mais sobre essa mudança, porque, na verdade, quando a gente fala em marca, a gente já está falando em branding, né? Então, É, fazer essa virada é muito importante. Mas, mesmo assim, às vezes a gente tem a maioria das empresas de contabilidade como empresas familiares, e elas acabam levando o nome, o sobrenome das pessoas. Também não é ruim, né? Porque é uma questão de tradição também, né? quando a gente foi buscar o estudo, né, do que era, escolhemos vários nomes, né, mas a mitologia grega é um ponto de referência, né, tem muita coisa oculta atrás daqueles personagens todos, né, aqueles arquétipos todos, e o Atlas ele participou de uma revolta, né, ele é um titã, ele não é um deus, ele é um titã, e teve a revolta dos titãs, ele era o chefe, né, do exército dos titãs, e eles perdem, né? O Zeus ganha a guerra, mas ele acaba sendo poupado, ele é o único que é poupado, e tem aquele símbolo de sustentar o mundo nas costas, né? Então existe um simbolismo atrás disso, mas depois Atlas acaba fundando a Atlântida, ele faz do ser humano a prova para Zeus que o ser humano poderia governar a Terra, e com todo o trabalho que ele faz, para vocês terem uma ideia, a gente tem o osso que sustenta a cabeça do ser humano, chama-se Atlas, né? E a Atlântida ficava ali no Mediterrâneo, aonde existe hoje a costa do Atlas, que inicia o Oceano Atlântico também por causa de Atlas, porque ele conhecia o Novo Mundo. Então, o Atlas é sempre aquele que tem um desafio à frente dele. Não existia, né, na concepção dos europeus naquele momento, o conhecimento do que havia a partir do Atlântico. E quando como ele segurou o mundo nas mãos, né, ele sabia o mapa, por isso que também o mapa é Atlas. E as 7 filhas dele, né, acaba sendo colocado lá na constelação de Touro, que são 7 estrelas azuis, por isso que a nossa marca é azul. E para nós aqui da Atlas é o seguinte: qual é a próxima dimensão que a Atlas vai buscar? Já que o planeta Terra já é conhecido, então passa a ser o universo. Então, toda essa simbologia a gente trouxe para o Atlas. Nós temos aqui até, para vocês terem uma ideia, todas as cores que foram pintadas, a nossa empresa, a nossa marca tal, a gente fez todo um estudo para isso, né? Então, a gente queria se apresentar como uma empresa diferente. E foi aí que nós fomos buscar o brand e todo esse estudo que dá para ficar meia hora falando só do nome Atlas aqui, para vocês terem uma ideia. Nossa, isso é muito legal, mostra um preparo muito grande, né, Marcelo? A importância de você valorizar aquilo que você está fazendo. E às vezes, conforme a gente vive isso dentro da empresa, é isso que a gente passa para os clientes também, né? Então, o ambiente contribui muito para o jeito que as pessoas se comportam, né? Exato. E aí, para vocês terem uma ideia, tem até a forma de comunicação da empresa, né, que está voltada aos arquétipos de Jung, né? Então, você conta a sua história, a pessoa faz o estudo e fala o seguinte: qual desses 12 arquétipos você representa e como é que é a linguagem que você vai utilizar para o mercado. Até esse ponto a gente chega a desenvolver aqui dentro, né? A gente tem que manter isso, né? Uma coerência de comunicação, inclusive, né? De postura, enfim. Marcelo, queria que você falasse um pouquinho dos eventos de contabilidade, já que você vai estar no Upgrade Contador. Como é que você tem visto os eventos e o que você acha dessa iniciativa? Olha, eu acho que o evento sempre é ótimo, né? Mas eu gostei muito das pessoas que vocês escolheram, né? O conteúdo, né? Porque tem o oba-oba, a gente sabe disso, né? Então o cara vai lá, faz um monte de palhaçada, faz um monte de brincadeira e tal. Daqui uma semana você lembra das piadas, mas na verdade ele não integrou nada na sua vida profissional, né? Então escolher nada contra, também é legal a gente ir no teatro assistir, por exemplo, uma pessoa, um comediante, né? É legal. Mas eu acho que a pessoa que tem história, né? Uma coisa é eu ficar conhecido como um empresário contábil pelo desenvolvimento, pelo trabalho que eu fiz na contabilidade. Esse é um tipo de referência que a gente tem no mercado. Uhum. O outro é aquele que não tinha um escritório de contabilidade bom, mas ele foi um bom influencer. Ele é maior influência do que o empresário contábil, né? Então, esse tem muita experiência para contar dos outros, né? O que deve fazer, o que não deve fazer, mas não porque ele trilhou esse caminho, né?
ele vira um pouco de papagaio repetindo o que ele vê no mercado. Aí ele fala um pouco do Amazon, fala um pouco do Bill Gates, fala um monte de coisa, mas ele não tem muita história para contar. Então eu prefiro as referências que fizeram acontecer ou aqueles estudiosos, né? Mas é uma opinião pessoal, né? E nada contra também as pessoas que gostam do oba-oba. E percebo que a escolha que a SCI fez é em relação à competência, porque ela quer agregar valor no mercado contábil, principalmente nos seus clientes, né? E nós temos que valorizar isso. Wellington, é como aterrissar, né? Porque tem muita gente voando, 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 mas pouca gente aterrissando, né? O Marcelo aí, Magda, falou algo muito importante, né? Pensa igual, Marcelo. Não que uma pessoa que não seja da área contábil, uma influência, não tenha seu valor. Ele, é uma conquista, né? Também o que é o marketing, né? O que é o poder de convencimento, né? Às vezes uma pessoa que não tem a vivência e às vezes uma pessoa que tem muito mais conteúdo, né? Enfim, mas assim, a nossa lógica aqui, a nossa ideologia, vamos dizer assim, é realmente prezar pelo conteúdo, né? E aquilo que eu disse no início, a gente escolheu a dedo, né? Cada pessoa que vai estar aqui no evento falando para o nosso pessoal, porque que a gente quer que as pessoas saiam daqui falando bem, com aquela sensação assim, que foi pouco, de quero mais, né? E esse é o nosso principal objetivo, né? Agradar o público. São vários desafios fazer um evento desse, né? Desde alugar um local, né? A gente pegou um teatro com 2 auditórios, mais um grande ambiente para expositores, um credenciamento. O nosso credenciamento vai ser muito diferenciado, porque o nosso pessoal não vai pegar fila, vai pegar fila quem quer, só quem já é desorganizado, Marcelo. Porque quem fizer a inscrição com antecedência vai receber a sua credencial em casa. Então a pessoa vai chegar no evento e não vai precisar pegar aquelas filas que todos os eventos têm. Tudo que a gente vê de ruim nos eventos contábeis, nós estamos matando nesse nosso. No nosso nós vamos eliminar. Então nós vamos eliminar fila de entrada, que é desagradável. A pessoa chega e tem que ficar, às vezes, 1 hora numa fila para poder entrar no evento. Isso até é uma falta de respeito. Isso é muito comum em eventos não só contábeis, mas em eventos em geral, né? Então, olha, só para vocês verem como a gente está caprichando, né? Detalhes, né? Nós estamos pensando em todos os detalhes. Podemos falhar? Podemos, mas aí a gente corrige para o próximo. E o nosso objetivo é fazer um evento de contabilidade com muita qualidade. Já no Teatro Carlos Gomes, em Blumenau, que é um local central, próximo de comércio, próximo de hotéis, shopping centers, no coração da cidade, no coração turístico de Blumenau, onde as pessoas vão poder sair do teatro, caminhar ali em redor, antes do evento, pós-evento, enfim, né? Então, são detalhes que nós estamos cuidando, né? Então, as pessoas que nós estamos convidando, os temas, muito importante, estamos trazendo economia, com o Fernando Schoeller, que é um comentarista de economia política da Band, né, de várias universidades, né? Estamos trazendo ele, estamos trazendo o Samidana, né, que é um cara assim excelente numa economia já mais moderna, né, um cara que gosta muito de tecnologia, vai falar disso também, está muito envolvido com inteligência artificial também. Estamos trazendo aqui, além do Marcelo, logicamente, que estamos aqui, Roberto Dias Duarte, que hoje Roberto Dias Duarte eu conheci uma vez no interior de São Paulo, lá em Atibaia, no evento Sescom de São Paulo, em 2009, ele apresentando o layout do SPED fiscal para todo mundo, né? Quando estava ali começando o SPED fiscal, eu me identifiquei com ele. Esse cara é nerd, esse cara é programador. E acabou a palestra, eu fui lá cumprimentar, dar os parabéns para ele, né? Porque eu tinha adorado aquele, não sei se os contadores gostaram, porque só falava de layout, né? Mas eu adorei, né? E aí, dali a gente criou uma relação, até na época ele trabalhava numa empresa concorrente da SCI, a Mastermac, ele era contratado da Mastermac. Hoje a Mastermac é sócia da SCI em outros negócios, né? Olha só como o mundo gira, né? E o Roberto, ele trilha sozinho. Hoje vai estar, inclusive, com um evento paralelo, também no Teatro Carlos Gomes, né? É isso aí. A gente vai ter um evento paralelo lá no teatro só para os alunos do curso RDD 10+, que vão estar fazendo o primeiro evento presencial.
Vai ser bem legal também. Então Mas vai ter aí é toda só essa para turma aí. aluno. É só para alunos aí Ah, do RDD com a Magda aí. O Roberto é um exemplo de estudioso da área, fez um monte de pesquisa, faz TCC, ele faz pós-graduação, ele está buscando cada vez mais entender o mercado contábil e as mudanças, né? Ele é um exemplo de uma pessoa que, apesar de não ser um empresário da área, mas é uma pessoa que está no mercado e não é um influencer falando oba-oba, ele fala com convicção e com dados na mão, com informações. É uma pessoa muito, muito capaz aí no nosso mercado e ajuda demais. Ele trabalhou numa empresa de software, né, muitos anos, então acaba tendo essa relação muito próxima com o contador. Muito bem, agora vamos falar do Marcelo. Sabe, olha só, então eu peguei aqui o currículo dele, uma bio rapidinha, só para o pessoal entender. Marcelo transformou o pequeno escritório familiar aí do pai dele numa das maiores organizações contábeis do Brasil. A Atlas já tem 37 anos de atuação e o Marcelo também é conselheiro, professor de MBA, colunista de podcast, que chama Mais que Gestão. Muito legal isso aqui, tá, Marcelo? E criador da imersão em planejamento estratégico. Então, a gente está falando de alguém com conhecimento profundo aqui, né? E, Marcelo, então vamos entrar no tema, né? O que tu achas que mudou no perfil do empresário contábil nos últimos anos e o que ainda precisa mudar? Olha, Magda, eu acho que o empresário contábil, né, o dono do escritório, ele começava por sempre querendo sendo um bom contador. Preciso conhecer a legislação, eu preciso fazer a minha especialização é sempre na área contábil. Então, ele era um caminho, né? Você quanto melhor técnico você era, você melhor atendia seus clientes. Com a mudança toda que nós tivemos nos últimos anos, principalmente por causa de tecnologia, a gente percebe que as oportunidades para as empresas contábeis elas foram aumentando, né? Temos o problema governo, que não para de mudar as coisas. Acho que o Wellington aí dá para escrever vários enciclopédias sobre isso, né? A cada dia o tamanho da mudança é muito grande e não para. Então, esse é um dificultador para esse técnico, né? Porque ele precisa fazer as mudanças e acompanhar, inclusive, as mudanças do governo. Só que o cliente fica abandonado. Ele fica apenas dentro de um paradigma de entrega fiscal, né, ou coisa parecida. Mas as empresas precisam de muito mais. Tanto que nós tivemos um momento difícil na história do Brasil, que foi a hiperinflação. E quando você terminava um balanço naquele momento, aqueles números não diziam mais nada. Então as empresas, né, muitas empresas perderam com isso as informações do que uma contabilidade poderia ajudá-los em gestão para fazer a sua medição pelo caixa. E isso criou uma cultura. Então, as bases que nós temos de decisões, muitas vezes não são econômicas, né, que está ali no patrimônio da empresa. Por incrível que pareça, a pessoa sabe quanto vale o carro dela, quanto vale a casa de praia dela, não sabe quanto vale a empresa dela, que é o que deu tudo isso para ele. Ele não sabe que se ele colocar isso em risco, todo o patrimônio dele também está em risco. Então, o que acontece com isso, né? As oportunidades vêm porque as empresas, olha quantas modelagens de negócios diferentes são feitas hoje, né? Se a gente pegar só o que nós temos aqui no smartphone, muitas empresas ali existiram a partir do smartphone, né? Não existia esse modelo de negócio, plataformas e tudo mais. Então, olha aí o quanto nós podemos agregar valor, né, para os nossos clientes em relação às decisões. Então, o que ele precisa mudar é entender que não é só a contabilidade. Trata-se de negócio. Como é que eu potencializo o negócio do meu cliente? Eu tenho uma frase que eu sempre falo nas minhas palestras, que é o seguinte: se o contador aprender a gostar de negócio, a gente muda o PIB do Brasil para melhor. Porque no final, o que acontece? Quando eu sei o valor de uma empresa e divido pelo valor de cotas que ela tem, é mais ou menos o que acontece com a Bolsa de Valores. Todos os meses eu estou medindo a evolução daquela cota. A partir desse momento, o contador ele teria condições de informar o seu cliente, com base nos dados que ele tem na sua carteira,
que nós temos um bando de dados que precisa transformar em informação. Para dizer o seguinte, eu tenho 3 pontos aqui que você está acima da média de mercado em relação a custos ou despesas. E que se você diminuir, o valor da sua ação muda para tanto. Você começa a dar orientações estratégicas para os planejamentos do seu cliente. Isso muda o valor da empresa, porque ele entende isso. Se você quiser falar o que é todos aqueles indicadores que a gente sabe, contábeis, que para o contador é legal, para o economista é legal, mas para o empresário ele tem dificuldades, mas se você falar que o valor da ação dele vai aumentar 20%, se ele fizer isso, ele vai saber que é bom para ele. No mínimo isso, né? Então, as orientações deveriam estar dentro do patrimônio do empresário. Essa é a base, né? Tanto que bolsa de valores só existe porque existe a contabilidade. A base da bolsa do mercado financeiro é a contabilidade. Então, o que vai mudar é o seguinte: o valor agregado que as empresas precisam e que os empresários contábeis têm condições de melhorar para os seus clientes é uma soma de conhecimentos de áreas diferentes, que aí a gente está falando de estatística, de economia, de tecnologia, de administração, para suportar as melhorias que a gente vai indicar para os nossos clientes. Mas o volume de oportunidades, gente, é um oceano de oportunidades, porque é um mercado que não foi ainda, aí pegando a história do Atlas, né, essa nova dimensão da nossa estrutura que a gente precisa buscar. E as empresas contábeis têm o cliente na mão. Se elas não fizerem, alguém vai fazer. Wellington, quer comentar? Eu quero. Tem muita coisa para comentar. Primeiro que me dá uma tristeza muito grande a gente ver empresas durando tão pouco e se acabando por falta de orientação. Às vezes orientações básicas, né? Que o contador poderia ter salvo essa empresa, né? Mas como a contabilidade ela está muito atrelada, hoje em dia ainda, Marcelo, eu posso me arriscar que 90% das empresas contábeis só olham para o operacional, e não que não tenha que olhar, isso é importante também. Os sistemas, eles fazem muita coisa do operacional, né? A própria mudança ali, que quando tu comentou, né, da máquina de escrever para o computador, isso é sensacional, mas eu acredito que a contabilidade que conseguir ter esse operacional de qualidade, né, trabalhando com os volumes de dados, com as tecnologias melhores para cada empresa, mas com a consultoria, com o seu cliente, ajudando o seu cliente, poxa, eu acho que essa empresa de contabilidade está com tudo para a continuidade, para o futuro, né? E eu vejo assim que aquilo, eu concordo contigo, a contabilidade é um mar de oportunidades, mas muito mal explorado pelos contadores, né? E aí que entra o Marcelo faz um trabalho de conscientização nas empresas de contabilidade, de consultoria, para fazer o contador enxergar, né, que a própria, às vezes, a própria ferramenta, o próprio software que ele está usando, às vezes ele está usando 20%, 30% da capacidade que esse produto tem para oferecer, né? Ou até de novos produtos que essas empresas lançam. A gente vê assim, o contador, eu não tive tempo de ver, eu não vi o treinamento, eu não vi isso, eu não vi aquilo. Poxa, aí eu sempre digo uma frase: não tem como fazer tudo errado dar certo, né? Aí vai dar errado no final. Não tem como fazer tudo errado e dar certo no final. A gente trabalha com 2 áreas muito complexas, né, e técnicas, que é a tecnologia e a contabilidade. Então a gente precisa estar preparado, né, com seriedade, com conhecimento e usando o máximo possível dessas ferramentas, dessas automações, né? A gente vê, Marcelo, assim, muita gente, toda hora tem um assunto, né? Um assunto que pairou muito aí nos últimos anos ficou 5 anos aí todo mundo falando, foi da contabilidade digital, né? Agora a onda é o IA, né? A contabilidade digital parece que não é mais problema. Mas assim, a contabilidade digital, ela, cara, existem muitas ferramentas, né? Mais que às vezes que a empresa que fez sucesso no Brasil, né, tem. Essas empresas hoje, uma empresa de contabilidade de pequeno porte, ele pode ter tudo do bom e do melhor para ter uma contabilidade digital. E o que é uma contabilidade digital? Uma contabilidade automatizada,
uma contabilidade que tem uma plataforma para oferecer para os seus clientes, onde seu cliente vai ter todo o serviço dele disponibilizado lá, toda a entrada porque para a empresa de contabilidade poder fazer as obrigações acessórias, calcular os impostos, ele precisa das informações do cliente, conexões com bancos, conexões com ERPs, né, para não precisar ficar, uma empresa de contabilidade digital, ela tem que fugir da digitação, ela tem que ter todas essas informações de entrada de dados, ela tem que entrar no máximo possível via digital, né, não lendo PDF, não essas coisas, não lendo TXT, mas entrando realmente com APIs, né, para dar produtividade para uma empresa de contabilidade. Né? E aí ele começa a ganhar tempo para fazer as consultorias no seu cliente, com as mesmas pessoas, né? Tendo essa entrada de dados totalmente automatizada, os cálculos de processamento automatizado e a plataforma para entregar para o seu cliente, né? Com segurança, com velocidade. Ainda tem gente achando que é muito legal enviar o seu serviço, o serviço da contabilidade por e-mail. Poxa, o e-mail é uma ferramenta que a gente não tem controle. A gente não sabe se chegou, se não chegou. Eu já vi cliente inventar de dizer que não recebeu, né? Eu não sei, ele pode ter não recebido mesmo, pode ter entrado no spam, pode não ter, sei lá, muitos problemas pode dar. O e-mail é a ferramenta mais antiga da internet. Ela é mais antiga que a navegação, né? Então, muitas coisas podem acontecer por um serviço feito pela empresa de contabilidade não chegar ao seu cliente porque ele manda por e-mail. Isso é difícil, às vezes, das pessoas entenderem. Né? E por que existe a plataforma? Porque a plataforma a gente sabe a data e o horário que a pessoa entrou, eles recebem avisos, né? De diversas formas, no celular, na própria plataforma, no sistema, no e-mail também, dizendo que está lá à disposição o documento, a obrigação, enfim, né, para o cliente, né, Magda? Enfim, eu acho assim, ó. Então, assim, mas é a conexão com que o Marcelo, uma das coisas que provavelmente o Marcelo deve fazer nas empresas de contabilidade, nas consultorias que ele vem dando nas empresas de contabilidade, né? Acredito que tem muito a ver com isso também. Eu acho assim, ó, que negócio que dizia Renato Russo, disciplina e liberdade, né? Se a pessoa usa a ferramenta lá, se ela está consciente de que tem que usar a ferramenta, que fazer as entradas de dados pelo mesmo local, de ter um local seguro, entender o porquê. Muita gente não entende o porquê. Ela quer fazer no WhatsApp, ela quer fazer no Instagram, ela quer fazer no que ela já usa para outras coisas, né? Marcelo, vamos seguir aqui. Se tu quiser comentar, fica à vontade, tá? Com relação a isso que você falou, né, que não é só contabilidade, que é entender de negócios, né? Eu queria que você falasse uma coisa. Quando a empresa de contabilidade começa a pensar desse jeito, não corre o risco dela perder a essência dela? Não, porque nós estamos falando que é a próxima dimensão da própria contabilidade, né? É como se você tivesse, isso que o Wellington falou, o esforço todo sendo colocado para apresentar para o cliente, talvez, o balanço ou os impostos, e, de repente, você se concentrar em explicar o negócio dele, que é a contabilidade, que é o grande mapa dele. É a dimensão seguinte, que é a dimensão da consultoria, é a dimensão da assessoria, que o valor agregado é muito maior, aonde você não vai disputar com o mercado o preço. Então, se eu foco em ter alta tecnologia e pessoas competentes para diminuir a minha operação, o que é mais importante são as análises. Você imagina uma rede de magazine, né? A gente tem aqui uma rede de magazine onde você coloca o seguinte: olha, tá vendo aquele produto? Ele crescia 5% por mês a venda dele e de repente caiu 20%. Qual produto substituto que você vai fazer? Você tem estoque? Se você tem muito estoque, provavelmente isso vai ficar parado dentro do seu economicamente, né? Você vai perder economicamente, você vai ter mais demora para você circular esse capital de giro tão importante que é. Então dá para fazer muita coisa com a contabilidade, mas a concentração da energia do contador, dos 95% que o Wellington diz, é exatamente em fazer a operação. E mais triste de tudo é quando o contador manda por e-mail, né? Não é nem pelo canal de relacionamento, o balanço.
Ao invés de ele subir no palco para dar o show, ele manda o balanço pelo e-mail, por exemplo. Quer dizer, todo o esforço que ele fez, a hora que é o momento dele se apresentar os conhecimentos dele, talvez seja um financeiro dele, ou nem o empresário não sabe ler a contabilidade, então talvez fique lá dizendo, bom, está em dia, mas esse é o grande momento, né? O momento da orientação. Todas as empresas precisam de orientação, seja lá o que for, né? E a contabilidade, né, Marcelo? Depois que entrou o SPED fiscal, a nota fiscal eletrônica, a contabilidade operacional se aproximou muito da contabilidade gerencial que a gente falava, Exato. porque, pelo que eu vi, assim, por onde eu ando, eu não sei esses mercados mais, como é que eu poderia dizer assim, mais distantes, mas a maioria das empresas que a gente vê, elas não sonegam mais, elas trabalham com aquilo ali, né? Porque elas sabem que se entrou uma nota, se saiu, está lá registrado, é um XML, pô, né, tá ali a contabilidade dele é a mesma, a operacional e gerencial é praticamente a mesma. O que muda ali é a demonstração de resultados, a demonstração de como ele quer de forma de gestão, mas os dados são os mesmos, não existe nada paralelo, né, para que faça isso. Então, a própria folha de pagamento, com o advento aí do e-social, né, então tudo ficou, porque antigamente, vamos lá, anos 80, a contabilidade não servia para nada, né, aquela contabilidade operacional. O dono do escritório, então, acho que isso ficou muito, essa cultura do cliente olhar aquela contabilidade, putz, essa aqui não é a minha contabilidade de verdade, ele sonegava muito, tinha muita sonegação. Então, aquela contabilidade operacional do fisco não servia para nada para ele, só para pagar imposto mesmo, e talvez para decidir sobre o meio de tributação que ele teria. Hoje em dia, eu vejo a contabilidade muito mais forte, né, por causa dessa, até por essa mudança, né, que quem trabalha de empresas para empresas, praticamente não existe sonegação, né? Então, grandes mercados, enfim, acaba tendo fazendo muito mais sentido a consultoria contábil, né? E também a gente sabe que, pô, o Brasil é uma pegadinha, né? Conforme a forma que você trabalha, né? Isso exige uma consultoria de cliente para cliente. Você falou de estoque, né? Trabalha, vamos lá, uma fruteira, né? Tem uma gestão ali de alimentos perecíveis, né? Tem toda uma gestão disso, gestão tributária, de perdas, enfim. Vamos falar então agora de uma loja de eletrônicos, por exemplo, né? Bom, o eletrônico também tem que vender meio rápido, porque de repente tu fica com uma peça lá, se torna obsoleta, já vem um modelo novo, ninguém mais compra aquilo, e vai ficando, né? Então, tudo isso, a gente vê muito empresário tropeçando em si mesmo por falta de orientação, né? Onde o contador poderia estar ali mais do lado dele, né? Fazer o empresário entender que o contador é o melhor amigo dele, e ele é o cara que pode ajudar ele no dia a dia, né? E não depender tanto da contabilidade, não só do operacional, mas agregar valor, né? Dando consultoria, Marcelo, agregar valor aos seus negócios. Inclusive, você está falando aí, se você tem toda essa estruturação, a pergunta é, será que o seu cliente sabe fazer preço de venda? Sabe fazer apontamento de custo? A gente sabe que essas coisas, muitas vezes, passam à margem. Está na cabeça dele, ele multiplica por 3, sabe aquele negócio? Ele não acompanha os números, né? Como a gente tem, a contabilidade, na verdade, todas as informações dela, tudo deriva. Então, se você começa a explodir, né, as informações que ali estão, vá para o empresário e a equipe dele, você muda toda a situação. Eu vou contar uma história aqui que é interessante. Nós pegamos um cliente uma vez, né, e é uma empresa de médio porte, fatura ali por volta de uns 300 milhões ano, e estava com dificuldade, e a gente começou a fazer o trabalho com eles, e aí ele falava, cara, meu problema é marketing, conseguimos indicar uma empresa de marketing para ele, e a empresa começou a trazer um retorno legal. Quanto mais ele vendia, mais aumentava o prejuízo. Aí, na hora, identificamos, falei, olha, seu preço de venda está errado, seu custo está errado. Ele falou, não é possível, tem especialistas ótimos aqui. Tá bom. Olha, 3 pessoas fazendo custos, 3 pessoas fazendo de forma diferente e 3 pessoas fazendo errado, Wellington.
Você chegava lá, tinha um cara, falava, como é que esse cara entrou nessa empresa? A pessoa do gestão humana foi lá, pegou o currículo dele, trabalhou 10 anos numa empresa. Empresa do que era? Cerâmica. Você sabe o que é cerâmica? Você pega um piso, você faz 1 trilhão de pisos. Depois você pega um azulejo, faz 1 trilhão de azulejos. É tudo seriado. Essa empresa, o cálculo de custo que ele fazia era exatamente esse. A empresa não tinha cálculo de custo, as pessoas tinham os cálculos. E elas vinham de áreas diferentes, nenhum era aderente a essa empresa. Então nós sentamos lá, levamos a teoria de custo. Quais são as teorias que nós temos? Qual é aplicável para o seu negócio? Refizemos tudo isso para depois colocar no sistema e aí saiu a curva ABC para o marketing certo. Quais eram os produtos que mais davam retorno e aquele que às vezes a gente estava vendendo, né? O marketing estava ali vendendo, era aquele que estava matando a empresa. Então, olha aí, uma mudança, e nós pegamos isso aonde? Na contabilidade. Aí nós vamos explodir aquelas caixinhas de números, né? E levar os conceitos. Por isso que eu falo, aí você tem que conhecer custo, você tem que conhecer linha de produção, você tem que conhecer outras áreas. Você tem que ter esse pessoal na sua equipe. Né? Pode ser consultores, parceiros, pode ser um monte de coisa. Mas como é que você vai levar prosperidade para a organização? E nós temos condições de fazer isso com especialistas de áreas diferentes, mas que tudo deriva da contabilidade. Então, essa é uma mudança que eu acho que a gente pode fazer. Tu acredita que o mundo é dos especialistas, Marcelo? Eu acho que o mundo é a soma dos especialistas. Quem vai ganhar é a empresa que consegue catalisar esses especialistas e apresentar para a sua organização. Conhecimentos diferentes. Pode falar. É lógico que não dá para a gente ser tão fechado, né? Tipo, vamos lá, a gente tem que analisar situações diferentes. Você acabou de mostrar um caso aí, né? Mas grandes centros, né? Eu acredito que empresas de contabilidade em grandes centros populacional, né? Eu acho que essas empresas de contabilidade, elas poderiam trabalhar. Eu, como gestor, tentaria ser um especialista contábil numa área. Né? Porque eu acho que o nicho ele é necessário. O nicho, né? Talvez 1, 2, 3 nichos, 5 nichos, né? Mas não pode ser ser, por exemplo, da área da saúde, por exemplo, se abrange muita coisa. É complicado, sabe, agronegócio, né? Para tu, pô, saúde tem uma especialização violenta. E aí você, pô, de repente você está fazendo nada contra fazer contabilidade de certo tipo de empresa, mas pô, se eu sou especialista em fazer contabilidade de bares e restaurantes, pô, fazer de saúde, né? Uma coisa completamente diferente uma da outra, né? Indústria, comércio, serviços. A gente vê muito hoje pessoal se especializando em fazer contabilidade para tributações, né? Para MEI, para Simples Nacional, não interessa o que for. Né? Mas eu acredito, assim, né, para lucro presumido, lucro real, já para empresas um pouco maiores, já é interessante trabalhar sempre com os mesmos sistemas de gestão, né? Até para a questão das integrações, dessa produtividade aí, e para ser mais assertivo, e tentar trabalhar com nichos de mercados, né? Escolher ali, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5 nichos de mercado. A gente entende também que uma cidade pequena, às vezes com 5 mil habitantes, o cara não consegue fazer isso, vai morrer de fome, né? Mas quem trabalha em grandes centros, eu indico seguir trabalhar com nichos aí. Concorda ou estou falando uma bobagem não, aqui? Eu concordo. Nós, por exemplo, aqui elegemos alguns nichos, né? Então, porque é o seguinte, Hérito, quando você começa a concentrar um grupo de empresas, você começa a ter estatísticas daquele setor. E a estatística ajuda você a fazer as comparações, né? Desde custo de logística, de distribuição. Então, você auxilia o seu cliente em relação às informações econômicas e quais as ações que ele deve, pelo menos os grandes pontos de atenção, e oportunidades que às vezes ele não está vendo. Então, esse é um outro ponto, né? E fora isso, né, o relacionamento que você tem na sua carteira para fazer um evento específico para eles, por exemplo, e isso cria fornecedor e clientes, inclusive, do seu próprio grupo. Então, olha o nível de ajuda que a gente pode levar. Legal. Então, Ô, Marcelo, eu gosto disso. Legal. Marcelo, hoje tu está dentro de várias empresas de contabilidade, ajudando contadores, é isso, né? Hoje eu tenho, né? Hoje consultoria. Sou presidente do Conselho da Atlas e hoje eu faço mentoria e consultoria para empresas de contabilidade. Para empresas de contabilidade. Isso. Outra coisa, fazer isso funcionar e dar certo
depende muito do contador, do empresário, né, dono do escritório, porque às vezes o cara quer, mas, pô, na hora do vamos ver, como é que é? Estou falando bobagem de novo ou Não, tô falando certo? Existe dificuldade ou quando tu chega lá e diz, ó, é fácil de mudar a mentalidade desse contador, é difícil, vocês já tiveram dificuldades, tu já renegou serviço, vendo que ali a coisa não ia andar, como é que é? Conta para nós aí. já. É mais ou menos, Hélio, você conhece bem o mercado, né? Então, é assim, o quanto você está disposto a mudar? Qual a sua predisposição a mudar o modelo seu de negócio? Porque o sucesso do passado não vai garantir o futuro, né? Para mim, É nós doído, né? estamos entrando numa nova era, não é uma mudança, uma era de mudança que está mudando sempre, isso a gente já viveu. O que está acontecendo com a reforma tributária e também com a tecnologia é uma mudança de era, é uma outra pegada. É mais ou menos o que aconteceu lá na informatização. O cara que continuou no livro, que ficou fazendo máquina de escrever, e aí, quando ele foi ser informatizado, ele já tinha perdido muitos anos. Essa que é a verdade. Para você ter esse conhecimento da nova era, se você não se planejar, você simplesmente reage. Então tem aquele contador, que é o cara que ele fala, nossa, eu sei que eu tenho que mudar, eu tenho que ver, mas depois eu vejo. Porque eu tenho que fazer o imposto de renda agora. Depois é o SPED, depois é o E-Social, depois é cada hora uma coisa. E ele fica literalmente perdido dentro da operação dele. Esse é o cara que dificilmente eu não consigo enxergar que ele vai conseguir ser contador, ser empresário contábil na próxima década. Eu acho que em 5 anos esse cara está fora. Mas é uma opinião pessoal. Aí você tem um outro que ele está indo, ele vai nos eventos, tudo mais tal, e ele acha assim, bom, eu sempre direcionei a minha empresa do meu jeito e eu vou conseguir fazer. É uma mudança de era, não é uma era de mudanças que nós estamos acontecendo pontualmente. Então, se ele não parar para fazer uma análise profunda, primeiro de mercado, né, o que vai ocorrer quando a gente leva a metodologia do planejamento estratégico, e a gente faz planejamento estratégico desde 95, e a última que a gente fez, até vocês estão vendo o Atlas 2022, que é a grande mudança, que é a hora de falar, cara, a gente tem que fazer a nave para ir lá na constelação das Pleiades, por isso que é o Atlas 2022, que aí agora é Atlas 2030, né, é a próxima fase. Então, é como que eu saio dessa... porque eu tenho que mudar eu não vou ter os mesmos serviços que eu presto hoje para os meus clientes, e não vai existir mais com a reforma tributária. É uma outra plataforma de serviço. Né? Se você imagina o preço da área fiscal, todo contador, quando vai fazer a sua precificação, ele olha lá, departamento pessoal, contábil e fiscal, não é isso? É isso. A boa parte dele, e é significativo, o custo da área fiscal. Isso não vai existir mais. O que vai acontecer com o preço? Vai despencar. Se ele não tiver nada para oferecer, o valor de faturamento dele vai despencar. Já vem assim com as contabilidades digitais pelo avanço da tecnologia, mas agora nós estamos somando a reforma tributária. Porque é o seguinte, eu cobrava de um médico, antigamente, que tinha uma secretária, um salário mínimo lá atrás. Quem que cobra um salário mínimo com uma secretária de um médico hoje? Por quê? Porque a tecnologia impactou nisso e a precificação mudou. Só que agora vai vir uma outra parte violenta do negócio que chama-se reforma tributária. Qual é o ponto positivo que o empresário contábil tem? Chama-se CNPJ e CPF. Ele tem todos os dados das transações, você falou da nota fiscal, né, o SPED e tal. Eu tenho todos os produtos do meu cliente, eu sei quanto ele paga de cada produto, eu sei quanto ele tem as informações de logística, de recursos humanos, eu sei, inclusive, a faixa etária de salário que ele paga, eu sei se ele tem mais homem, mais mulher, mais qual gênero, né, que ele identifica. Enfim, eu tenho um monte de informações dentro da folha de pagamento que poderia estar ajudando ele melhorar o negócio dele. Eu estou fazendo folha de pagamento para colocar no E-Social para dar o imposto. É muito pouco pelo volume de dados que a gente tem na mão. Então, se ele não entender que a nova prestação de serviço vai demandar novos conhecimentos, e não para ele, para a equipe dele, e quando a gente chega lá a gente faz o planejamento estratégico, ele fica 2 dias lá com a gente, quando a gente começa a falar das tendências de tecnologia, de pessoas, mudança de governo aí, olha, a reforma tributária hoje é muito mais difícil contratar pessoas do que era antigamente. Você acha que isso vai piorar ou vai melhorar? Você tem plano de capacitação, você tem plano de contratação, de retenção. Se você não tem plano nenhum e vai correr no mercado como todo mundo, o que vai acontecer?
Se você tiver plano de crescimento, você vai parar na metade do caminho, porque vai gasopar, não tem combustível para dar andamento. Então, você percebe que são outras áreas que ele vai ter que dominar, que hoje ele não está dominando, e não é fácil você mudar essa cultura, ela é pesada, ela precisa de gente, precisa de dedicação e muita reflexão. Então, a forma que ele fazia sozinho não vai funcionar. E é isso que a gente está levando, uma imersão de planejamento estratégico para ele pensar nisso tudo. E é muito interessante, então, quando ele leva o time dele, os gestores principalmente, porque ali o gestor bate o olho e ele fala, eu estou desempregado daqui 6, 7 anos. Na hora ele percebe, porque o que a gente faz a análise, e não é uma... É verdade, ele olha e fala assim, cara, Não, eu é não uma tenho mais... mudança, Então, se ele não mudar, só tem uma coisa, se você mudar, você sai na frente. Se você não mudar, você está morto. Então, assim, ó, você tem a oportunidade também, né? Quando a mudança tributária está muito ligada à tecnologia, né? Porque quando o governo lançou o XML, a nota fiscal eletrônica, pô, quem conhece de lógica, de desenvolvimento de software, já viu que ali a coisa ia mudar, principalmente essa parte operacional tributária aí, né? Era a questão da canetada do governo, era a questão só de mudar e aprovar. E é para isso aí que a gente está caminhando, e por isso que o Marcelo vai estar lá com a gente, né, Magda? Para ajudar, né, quem vai estar no nosso evento aí a trilhar caminhos aí felizes para os próximos anos, porque para que que em 2035 a empresa dele esteja viva ainda, né? Exatamente, acho que é menos reação, né, Marcelo? Menos reação e mais ação, né? Você sabe, o exemplo que eu sempre dou também, quando a gente comprou o primeiro computador para fazer contabilidade, né? O segundo foi para fazer a área fiscal. Só que a gente tem que digitar as notas, você lembra lá, que pegava o talãozinho e tal. Eu tinha uma gestora da área fiscal e tinha assistente dela. Quando a gente começou, né, o meu irmão que implantou, ele falou assim, olha, começa pelas empresas dela. Ela foi lá. Quando chegou na gestora, ela falou assim, olha, pode me mandar embora, porque eu não vou trabalhar com computador. Eu quero, você me manda embora, mas eu não vou fazer. Olha só, nós estamos falando isso de 1988, 89. Nenhuma empresa de contabilidade que eu conheça, né, até hoje tinha computadores nessa época, mas a gente já tinha. Olha, ela teria sido a primeira, com certeza, da região aqui que iria. Olha a oportunidade. Sabe quem aproveitou? Assistente. Passaram 10 anos, sabe o que aconteceu? Eu vi essa moça vendendo cartela de Zona Azul na rua. Por quê? O Collor abriu o mercado, todo mundo se informatizou e ela foi falando não para todo mundo. Então, assim, ela se colocou fora do mercado. Não foi o mercado que tirou ela. Porque ela não quis aprender. Só que hoje a gente compra a Zona Azul com aplicativo. Então, se ela não aprendeu nada, nem a cartela da Zona Azul ela consegue vender. Então, olha só, quando a gente fala mudança de era, é isso. Se o empresário contábil acha que... aí não importa o tamanho, né? É igual o dinossauro mesmo. Não importa se você é o T-Rex, mas fato é que existe uma mudança e se você não se adaptar, simplesmente você vai morrer. É que nem aquela história lá do... É uma mudança de era, não está acabando com o negócio dele, né? É uma mudança e tem muitas oportunidades ali, principalmente nessa área consultiva, de RH, a própria contabilidade pura, né? Então, tem muita coisa aí. Então, até tem uma historinha que eu fiz com o pessoal, fiz uma imersão lá Estou botando o microfone. Em Nova York, com o pessoal do Sescon de São Paulo, e o último tema lá foi inteligência artificial, né? Teve a historinha de Picasso lá. Acho que tu estava lá junto, né, Marcelo? Estava lá. Lembra da história que eles falaram do Picasso? Exato. Que o Picasso estava fazendo os quadros dele, bonitinho lá, daqui a pouco ele começou a ver, tinha uns caras fazendo os quadros mais rápido que ele, né? Com mais tecnologia, e ele, pô, mas o que está acontecendo? Aí ele pegou, foi até Paris, se não me engano, e foi numa cidade lá ver o que os colegas dele estavam inventando, aí descobriu que tinha inventado a máquina fotográfica, né? Que o modelo, em vez de ficar parado lá, horas e horas, até dias, tinha que batia a foto da pessoa e fazia, né, o quadro. Agora, né, então se imagina assim, pô, então a máquina fotográfica vai acabar com o quadro? Não, né? A máquina fotográfica não acabou com o quadro, mas foi uma revolução, né? Uma revolução, mas não acabou com o quadro. Né? Então, e lá eles deram vários exemplos de disrupção, de mudança, de era, que nem você falou aí. Lógico que quando a gente se coloca como
sendo negativista, né, no que está ali na sua frente, é a mesma coisa que ignorar a inteligência artificial, né? Ignorar a internet, ignorar a tecnologia de uma forma geral, o celular, o WhatsApp. Meu Deus, tem gente que gosta de pegar, por exemplo, maus exemplos da internet, alguém que usa lá a rede social para fazer bobagem, nada que vai servir culturalmente ou como informativo para você, e ele pega e transforma tudo isso, coloca tudo dentro de uma caixa e diz que tudo isso é ruim, né? Isso, isso é Mas péssimo. isso é igual ao seguinte, né? Você que é aí do sul, que gosta de carne, né? Toda vez que a gente se encontra, a gente vai em churrascaria, inclusive. Existe a faca, a faca serve para cortar carne e serve para você matar uma pessoa. Agora, se você der foco só na matança de pessoas, e aí como é que faz, né? Então, Verdade, aí é é uma isso visão aí. muito, estreita. Agora, a inteligência artificial é aquele negócio, né, Elton? Ela vai tirar o emprego de alguém? Não, mas você vai perder o emprego para quem utiliza a inteligência artificial, que vai saber ser Então, muito a mais inteligência, produtivo, fazer muito mais análise do que você que não está cara, fazendo, né? para mim a inteligência artificial é como tudo que eu já vi hoje na tecnologia, né? Então, se você não estudar, se você não se inteirar, você não vai usar ela, não vai saber É, usar. Não vai, é a mesma coisa né, a pessoa que nunca usou os talheres para comer, ela pega o alimento e come com a mão, né? Então, se é você não isso tiver aí. instrução de como usar os talheres, né, você não vai chegar a lugar nenhum. Mesma coisa a inteligência artificial. A inteligência artificial em mãos erradas, dá tudo É. errado. Agora, quem se preparar, quem fizer o curso do RDD junto com a Magda, vai longe, né? Vai longe. A Magda já abriu um sorriso aí, ó. Fazer merchan no programa alheio. Então, assim, a inteligência artificial é isso aí, cara. É a mesma coisa. O cara tem que botar a cabeça. Cara, é fantástico, cara. É fantástico esse universo. A quantidade de ferramentas que existe. Ontem a Magda recebeu, fizeram uma música, né? Muito legal. Uma O pessoal música. fez uma Pô, música. cara, tu não diz que aquilo ali foi feito pela inteligência artificial. Parece que é uma pessoa cantando maravilhosamente bem, sem desafios, é, com a letra toda voltada para ela ali, né? Então, tu vê, cara, quem fez isso? Uma pessoa que não É entende nada isso de aí. música, né? Então, a inteligência artificial ela te leva a lugares maravilhosos, fantásticos. Agora, né? Tem que meter a cabeça, né? Não pode estar fechado para isso aí. Mesma coisa a contabilidade consultiva, né? E Então, isso vai para todas as ferramentas que existem hoje na tecnologia, né? Falando desses 35 anos, assim, Marcelo, em 2003 eu comecei a desenvolver tecnologias web. Em 2003, 2005, essa aí já tinha plataforma de entrega de serviços para os seus clientes. Em 2005, isso tá 20 anos atrás, tem noção? Então, assim, ó, e hoje, é, um terço, deixa eu ver, um terço dos clientes utiliza essa plataforma. É muito triste. é muito É muito triste. triste isso. Mas e se tu não tiver? Nós temos já tá arrombado, né? Tá arrombado. Se não tiver, não tá arrombado. Às vezes tem gente que só quer saber se tu tem. Não, aí eu já estou feliz que tu tem. Não, É a mesma coisa da IA. Muita gente só de dizer que tem já vai vender mais. né? Então, assim, ó, E aí, cara, então, assim, ó, para tudo é isso. A inteligência artificial, que nem a Marta está falando, a mesma coisa, né? As coisas estão aí na mão, mas assim, ó, o que eu mais escuto, falta de tempo, né? Aquela coisa do operacional que tu falou lá. Falta de tempo para Mas estudar, não é só o que a gente para escuta, é o que a gente implementar. vive, Então a gente não tem tempo. Mas só que a gente tem que tirar um tempo para ganhar tempo, entende? É essa a questão. Tem que botar foco nas coisas principais do seu negócio, né? Seu negócio é a sua vida, é a sua continuidade, é o teu bem-estar, é o bem-estar da sua família, né? Que triste daqui a 5 anos a sua empresa não existir, né? É viu, muito Hélio? triste isso por falta de Tem outra, cuidado, né? tem outra Pode frase que falar. eu falo nas minhas palestras aí, é o seguinte: se você não tem tempo para aprender coisa nova, fica tranquilo que o mercado tem. Terrível. Nossa, Se como você foi não tem maldoso tempo nessa para. aí. Não, mas ué, se você não tem tempo para criar uma área de gestão humana, fica tranquilo que seu concorrente tem. É verdade. É, Cara, não é. A gente tem que entender que hoje o negócio, né, vai vir diferente. Olha,
Antigamente, quem que era o meu concorrente? O meu cliente saía de um lugar, né, abria um escritório de contabilidade no caminho da casa dele, ele via um escritório lá. Ninguém batia na porta dele. E hoje? Ele está o tempo todo aqui, gente falando de contabilidade, gente falando que está fazendo milagre, olha, eu faço pagar pouco imposto, o outro cara... Todo mundo está falando, ele está sendo abordado por alguém, então o mercado vai chegar. Agora, se você não tem valor agregado, uma hora o cliente vai falar, pô, deixa eu escutar esse cara aqui. E aí ele vai embora. Né? Então é isso. Tem que cuidar com os milagreiros. Tem que cuidar com os milagreiros. Que tem de empresário só criando empresa para vender ali na frente, e é coitado dos clientes, né? A gente apelidou um aí de pai de santo da contabilidade, que o cara faz qualquer milagre. Pai de santo da contabilidade. A gente tem que ter equilíbrio, né? Tem que ter equilíbrio. Não pode ser bobo da corte, a gente tem que ter equilíbrio. Perfeito. Assim, meninos, eu acho que assim, um dos diferenciais que a gente vai ter no evento é realmente aprender com quem faz, né? Aprender com quem faz, com quem estuda, e não aprender com quem diz que faz, né? Quem lê um livro de quem fez, né? Lógico que ler o livro de quem fez é interessante, mas quem botou a mãozinha ali na massa, quem sujou a mão no barro, entendeu? Que foi lá, que teve que vivenciar e teve que a dialogar com seus clientes, teve que evangelizar cliente, trazer o negócio que sabe da dor real, né? E que daí vai te trazer estratégias de verdade para você conseguir aplicar. Esse é um dos diferenciais que foi pensado, muito bem pensado, para o Upgrade Contador. Então, se você ainda não está na comunidade de avisos do Upgrade Contador, entre agora, o link está aqui no chat, pega esse link, copia, coloca nas comunidades de contabilidade aí que você faz parte, nos grupos dos colegas, traz o pessoal para cá, porque o Upgrade Contador vai ser um evento disruptivo, diferente do que você já viu. Não porque vai ter grandes extrapolias, assim, não, vai ter também, tá? Mas não é só por isso, é por causa das pessoas que vão estar lá. As pessoas que vão estar lá são pessoas que colocaram a mão na massa, que têm conhecimento e que vão agregar o que você precisa para evoluir aí na sua empresa de contabilidade. Então, vem, traga seu time, convide seus colegas e vamos lotar o Teatro Carlos Gomes, dia 22 de setembro, em Blumenau, Santa Catarina. Vem fazer turismo, chega na sexta-feira, o evento é na segunda. Conheça também Balneário Camboriú, que é incrível, que é aqui do lado, dá meia horinha de carro, 20 minutos, às vezes até menos, né? Opa, mas aí tem que ter... Vai ter flash? Não, 50 minutos. 50 minutos. Bom, é que a gente vem de madrugada. Mas assim, é quase a mesma coisa, isso não faz muita diferença, né, Magda? É aqui do lado. Mas assim, pessoal, vai ser um evento diferente, né? Nós vamos ter assim um ringue, Magda. Os nossos convidados, vai ter que nem luta de boxe. Nós vamos ter um ringue lá, vai ter o painel, né? Tá. Os panelistas que não concordaram com outros vão pro ringue depois. Eu gosto disso. Vão pro ringue, vão lutar lá, vai ser na porrada o negócio. Quem não resolveu pela palavra, vai nos então, assim, vai ser muito legal. Nós vamos ter ali, além dos palestrantes, nós vamos ter os painéis. O Marcelo vai fazer parte de um painel com a gente, gestão contábil, né? Que vai ser um tema exclusivo, onde vai estar ele, mais panelistas. Quem que vai estar com ele ali, Magda? Eu não tenho agora aqui... Agora eu não sei. O Jonas de Espias, de Santa Cruz do Sul. Tá. Vai estar nesse painel. E tem mais alguém, acho que é o Márcio Magalhães. Pode ser. Que vai estar ali. Mas assim, bem legal vai isso, ser um porque, painel. Assim, além de ser painel, a gente tem o auditório 2, onde a gente vai estar com podcasts e os painéis vão ser lá. Os painéis vão em formato de podcast, num auditório de teatro. Olha só que legal. Aonde as pessoas que estão lá vão poder interagir, vão poder fazer perguntas. E assim, vai ser um podcast com plateia, vai ser show. Vai ser um evento show, gente. Tá? Nós vamos ter grupos de dança, vamos ter uma banda maravilhosa de metais. Não conta tudo, não pode contar, tá? Eu ia falar. Não, mas vai ter os ETzinhos de Balneário Camboriú também. Não conta! Assim, entre um evento... Está muito ansioso para o evento. Eu estou muito ansioso. Entre um painel e outro, uma palestra e outra, vai ter bastante atividades culturais, vai ter comida. Não vai ser, Marcelo, não vai ser aqueles eventos assim, quando abre a porteira, vai todo mundo comer, vai ter comida direto, tá?
Não vai ser aquela ninguém coisa assim, passar abre a fome. porteira, vai todo mundo lá comer, que parece que vai comendo uns coxos. Não, isso não vai ter no nosso evento, tá? Nosso evento, tá com fome, vai lá, come, volta para a palestra, volta, né? Vai ter café o tempo todo, vai ter água o tempo todo, vai ter comida o tempo todo. Não vai ser aquela coisa cronometrada, né? Olha aí, ó, a Rose colocou aqui, fecha a boca dele aí, Magda. Oi, Rose. Tá difícil de segurar o menino aqui, tá difícil, ele vai, quando vê, já foi, né? Ah, Então, tem um monte de coisa, mas eu vou contando aos poucos. não, assim, ó. Mais Gente. dois eventos desse aqui, ele já contou tudo, viu, Magda? Nossa, acabou a surpresa. Meu Deus do céu, acabou comigo. A gente lá fazendo segredinho e ele vem aqui escancara. Se não dá. Marcelo, me fala um pouquinho, então. Você falou agora do teu. Deixa eu ver como é que você chama aqui. É imersão, né? Imersão em planejamento estratégico. A gente vai ter uma provinha disso lá no evento, né? Então, o pessoal que estiver participando lá, estiver lá no Auditório 2, a gente vai estar lá com o Marcelo, vai fazer um podcast muito legal. E, além disso, você que está lá, que estiver assistindo, vai poder interagir. Nós vamos ter. Okay, vamos, mais uma novidade. Contar um pouquinho. Mais uma novidade. Não. Nós vamos ter um lugar para os nossos painelistas, Magda, durante o evento. É mesmo? Para o pessoal poder lá conversar com eles, trocar uma ideia. Tá. Então tá, Marcelo, a gente vai ter um preâmbulo dessa imersão lá? Podemos fazer, sim. O que acontece, né? A gente faz a imersão, né? É importante as pessoas saírem, né, do lugar das suas empresas e tal, porque precisa dar foco no planejamento estratégico, né? Ali ele sai com as ações prontas, então ele faz todas essas análises de mercado, olha para a empresa dele, aprende o que é posicionamento estratégico, e pouquíssimas empresas sabem o que é posicionamento estratégico. Quando você faz isso, toda a parte de gestão humana, do desenvolvimento humano, de aprendizado, vai focar para você ser excelente numa determinada área, um determinado nicho. Também vai ocorrer a parte de tecnologia. Que tecnologia você vai usar? Você vai perceber se você tem que desenvolver tecnologia olhando o seu cliente. Não adianta você olhar só para você. A mesma coisa vai acontecer com marketing, vai acontecer com a área comercial. Quer dizer, toda a infraestrutura de apoio que você precisa para o seu negócio dar certo vai depender do posicionamento estratégico. O que acontece hoje é que, como ele não tem posicionamento estratégico, ele faz tudo no mesmo bolo. Então, a empresa chega num tamanho que ela para de crescer. Ela começa de repente, a crescer muito vegetativamente. É muito pouco pelo nível de oportunidades que a gente tem. Então, em 2 dias, a gente faz o planejamento estratégico, a empresa sai com esse planejamento e sai com os planos de ações já desenhadas. E a gente ensina a eles a fazerem uma metodologia ágil de implantação de projetos. Então, eles vão sair com vários projetos, vão aprender a priorizar, e aí nós fazemos uma reunião depois de alguns meses para entender o que eles evoluíram com esse planejamento estratégico. Então, essa é a imersão de planejamento estratégico. E nós estamos lançando uma outra, que é uma outra dor que eu acabei recebendo nesse grupo todo de planejamento que a gente tem feito, que é a dificuldade de contratar profissionais. Eu queria fazer, na verdade, a implantação da área de gestão humana numa empresa contábil, mas cheguei num ponto que eu fiz alguns testes e a minha parceira falou assim: Marcelo, o pessoal não sabe contratar, não sabe desenhar perfil de cargo. Então, quando você pega, ele copiou de alguém, ele foi lá, escreveu do jeito dele, então não tem técnica para descrever o cargo. Quando ele não tem técnica para descrever, ele também não tem técnica de entrevista. Ele não sabe aonde postar suas vagas, aonde que dá mais retorno. Eles nunca a pessoa que vai sobreviver, não é isso que eu falo, né? É aquele contador que está fazendo muito esforço, tem seus méritos, né? Mas ele está perdido. Ele olha, precisamos contratar alguém no fiscal, põe no jornal, chama lá a empresa que faz recrutamento de seleção e tal, mas ele não tem a inteligência. Como é que a gente vai desenvolver a próxima era da contabilidade se a gente não consegue desenvolver uma inteligência que ela é fundamental para o crescimento da organização? A contratar certo já começa a você resolver um monte de problemas. Quantas empresas passam para contratar alguém e depois de alguns meses essa pessoa sai ou ela acaba demitindo e depois entra outra, passa um ano e ele não conseguiu preencher a vaga. O tempo hoje ele é muito escasso, né? A gente sabe disso. A gente é ocupado com muitas coisas e a nossa empresa não pode perder, né, uma oportunidade dessa e de repente o cliente vai embora porque você não conseguiu atendê-lo.
porque você não conseguiu colocar gente. Então, são as duas imersões. Se quiser também, tem o meu site, né, www.marcelobianchi.com.br, tem essas duas imersões lá, e a gente vai levar isso para o Brasil todo, na verdade. Esse que é o objetivo, né? Hoje está concentrado em São Paulo, mas vai ter algumas imersões aí que a gente vai fazer fora também. Quem sabe em Blumenau vai ser a próxima cidade. Olha aí, ó. Já vamos trazer para Santa Catarina. A gente já traz um pouquinho, ou antes ou um pouco depois do evento, o pessoal já fica. Muito legal, Marcelo. Muito legal. Gente, anota aí quem tá nos acompanhando. Dia 23 de maio, vulgo, hoje é dia 21? Hoje que dia é? Olha aqui para mim. Hoje é dia 21. 21, dia 23 será sexta-feira. Então, se prepara aí. Sexta-feira, 4h, a gente vai receber o Cleverson da Exact Cloud para falar sobre infraestrutura em nuvem. Pode ser o diferencial aí que a tua empresa está precisando para proteger, acelerar o escritório de contabilidade. Então, fica atento, dia 23, sexta-feira, 16 horas, a gente vai estar aqui de volta para um bate-papo com mais um participante do Upgrade Contador. Marcelo, mensagem final aí para os nossos colegas da contabilidade? Olha, eu espero que com esse bate-papo nosso, a gente tenha, pelo menos, levado ao empresário contábil uma necessidade de fazer a sua transformação. Para mim, é muito claro que se ele não fizer, ele não vai sobreviver na próxima década. E ele tem algo que é muito importante, que são os clientes. Ninguém tem a quantidade de clientes corrente que a gente tem, a empresa contábil. O número de dados que a gente tem, o banco nosso é extremamente poderoso. Então, ele vai ter que aprender a fazer novos negócios. E existe metodologia para isso também, né? Então, é entender que ele vai ter que se transformar. E essa prestação de serviço não vai existir mais daqui a alguns anos. E se ele, não importa qual caminho que ele vai buscar, mas se ele for em busca disso, a gente espera que daqui a 10 anos nós vamos estar aí em Blumenau fazendo um novo evento e a gente vai ver pessoas que cresceram demais. Eu acredito que as empresas contábeis serão muito grandes para atender tudo isso. Vão ter um nível de profissionais enorme, assim, vai ser um nível muito alto, né, em relação ao que ele tem hoje. E é uma oportunidade para a gente melhorar, na verdade, a economia do nosso país. Eu acho que esse é o nosso protagonismo. O contador é o novo decifrador de negócios do Brasil a partir da reforma tributária e tecnologia juntos. E nós não podemos deixar de sentar nessa cadeira porque ela é nossa. Só se a gente não sentar, aí vai vir, porque o mercado vai trazer alguém, né? Sempre vai ter. Então, não podemos perder essa oportunidade e eu acho que esse é o recado final, né? Vamos em frente e vamos transformar nossas empresas. Maravilha, obrigada, Marcelo. E se você que está aí nos assistindo vai deixar o dinheiro na mesa, saiba que essa é uma escolha sua, entende? Ou se você não se movimenta, você corre o risco de deixar aí para outra pessoa pegar o dinheirinho que fica na mesa. E não vai ser pouca grana, a gente está falando de um oceano azul de oportunidades aí para vocês. Então, vem para o Upgrade Contador, vamos aí fazer um upgrade geral. Dia 23, sexta-feira, 16 horas, estaremos de volta aqui. E dia 9/6, às 16 horas, a gente tem o lançamento oficial do Upgrade Contador. Ao vivo, a gente vai transmitir para vocês. Então, fiquem atentos. Dia 9/6, às 16 horas, já coloca na agenda aí e a gente vai se encontrar aqui de novo. Wellington, muito obrigada. Positivo e operante. Estaremos aqui nas outras lives aqui para falar do Upgrade Contadores. Estamos muito motivados por esse evento aí. E, lógico, Magda, estamos aí esperando as empresas já estão colaborando, né? A gente já viu ali o número, a quantidade de patrocinadores, é sempre bom falar de novo, que são isso que paga a conta. Conferir, né, que é o sistema de imposto de renda, a OMIE, que é o sistema de gestão empresarial aí, uma parceria gigante com as empresas de contabilidade, a Imendes, faz toda a parte faz agora também a calculadora da nova tributação aí, e tem toda a questão tributária, conectada com os sistemas da SCI, o Controladoria Digital, uma empresa especializada em BIs,
tá? Para fazer BI aí para as empresas, para os clientes das empresas contábeis, também conectado, integrado com a SCI. A nossa SCI Sistemas, 35 anos, especialista em sistemas contábeis, sistemas de administração de condomínios e também de LGPD. Né? O TVSCI aí, né, é um exemplo que a gente pode dar com relação a indo para outros mercados também, né? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que toda empresa precisa ter cuidado com isso aí. Tá? Mais um serviço, olha aqui, mais uma oportunidade para os contadores, tá? Porque esse software aqui, ele é multi-empresas também, que nem um sistema contábil. Então, ele pode fazer a gestão de LGPD para todos os clientes deles, agregar valor ao negócio, faturar, porque claro que isso não é brincadeira, tá? Então, tem toda a questão com a NPD, enfim, é um assunto grande. O pessoal vai poder ir lá e conhecer sobre isso, vai ter uma live também sobre isso, e vai ter lá também um painel sobre LGPD. Lá que tu quer dizer lá no nosso evento Upgrade Contador, tá? Síndicos, sistema de condomínios, o pessoal da Exact Cloud é uma empresa aí de cloud oficial, parceiro da SCI, onde muitos clientes da SCI estão lá, com seus sistemas em nuvem. A Audito, que é um sistema também, cara, os caras são fera em robô. Audito também do meu amigo Eric Pomme, que veio dessa área, que é contador, tem uma empresa de contabilidade em São Paulo também, agora me confundi, Audito, a Soluta, que é uma grande empresa de contabilidade lá, e ele tem Audito, né? Toda a experiência dele colocada aqui na Audito, com uma robotização impressionante, assim, incrível. Tá? Então, assim, a Level também, que é uma outra parceira nossa, na área de cloud, de sistemas em nuvem, tá? Então, um parceiro da SCI. O Inzap, que é um novo parceiro nosso em software de atendimento via WhatsApp, Magda. Tá? O pessoal lá de São José dos Campos, eles estão lá no... Sabe que São José dos Campos é uma cidade também ultra tecnológica, eles estão lá no centro de tecnologia. Lá onde está a SCI também, em São José dos Campos. Muito bom. Tá? E a Tile, consultoria, que vai muito de encontro com o que a gente está falando aqui hoje, porque ele trabalha com custos para empresas contábeis, que é muito importante também. Dito Beleza? isso, agradecer novamente Marcelo Bianchi, muito obrigada por estar aqui conosco. Ellington, maravilhoso aí, trazendo mais informações sempre. Espero ter agradado, Magda. Eu também espero ter agradado. Espero que o pessoal tenha gostado aí, que venha para as próximas lives e convide os colegas. Outra coisa, eu fui ver a Rose ali. Ele estava bisbilhotando ali a Rose, lá de Cajati, sul de São Paulo, cliente nosso. Eu lembro quando o pai dela ainda estava com a gente, conheci ele. Fui pessoalmente no escritório deles algumas vezes lá em Cajati, Registro, Jacupiranga, Eldorado do Sul, todas aquelas cidades ali. Tem um carinho especial no interior de São Paulo que me ajudou e me ajuda muito. Lá são muitos clientes ali na região. Então, gente, se você quer participar de um evento feito por quem faz na prática e quer compartilhar isso com você e fazer trocas importantíssimas, fazer muito networking, conhecer empresas de tecnologia e muito mais, vem para o Upgrade Contador. A gente espera vocês dia 22 de setembro em Blumenau, Santa Catarina. Upgrade Contador, contabilidade é transformação e o futuro começa aqui. Tchau, tchau, gente. Valeu, valeu. Até mais, gente.